capítulo 87. Daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduzindo-as. Então eu vi que aquela ovelha entrou num agradável lugar e deleitável e glorioso território. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos, e que algumas vezes eles ficavam cegos, até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as, e eles trouxe todos de volta, e seus olhos foram abertos. Então, cães, lobos e javali selvagem devoraram-na, até novamente outra ovelha levantar. O mestre do rebanho, um deles mesmo, um carneiro, para conduzi-los. Este carneiro começou a chifrar em todo lado aqueles cães, lobos, javalis selvagens, até que todos eles pereceram seus olhos. E vi o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado a sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles e comportando-se sem dignidade. Então seu Yahvé enviou a antiga ovelha novamente para uma atitude diferente e levantou para si um carneiro e para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Indo então a ele e conversando com ele só, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo, aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a esse último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair, mas o último carneiro levantou-se e os conduziu. O carneiro menor, aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro no lugar dele, que tornou-se um príncipe e líder, conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. E todos os cães, lobos, javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também voltou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas. E nem um tempo arrebatias, e aquela casa foi feita grande e larga, uma importante torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Yahvé das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada, muito alta. Então Yahvé das ovelhas colocou-se sobre a torre e causou uma mesa se aproximasse diante dele. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se e foi para vários caminhos, esquecendo-se daquela sua casa. E que seu Yahvé chamou alguns entre eles, os quais ele enviou umas a eles, mas a esses as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e chamou contra aquele que estavam desejosos de matança, mas o Yahvé das ovelhas livrou-a das suas mãos e o fez subir a ele e permanecer com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar
e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram a casa do Yahvé e sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Yahvé das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram a ele em consequência da matança. Então ele as partou do lugar de sua habitação e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e ao poder das raposas e de todo animal. E os animais selvagens começaram a despedaçá-las. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seu pai e sua torre, dando todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até o poder de todo animal. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Yahvé das ovelhas e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e carregadas, e deixando-as ao poder de todo animal. Por comida, ele chamou também 70 pastores e designou-os aos cuidados das ovelhas, para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e aos seus associados: todos vós, vede agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todas eu ordeno, fazeis, e eu entrego para vós numerá-las, e eu vos direi qual delas serão mortas, a essas destruir. E ele entregou as ovelhas a eles. Então ele chamou a outro e disse: entende e cuida de tudo que os pastores farão a elas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei de todo excesso e matança que os pastores cometerão. Haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando e quantas eles destruirão por sua própria cabeça. De toda a destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem de acordo com o número. Eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter testemunhos contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos e que, entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão, se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Disto, portanto, eles serão ignorantes, nem farás qualquer explanação a eles, nem os reprová-las, mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles, em suas respectivas estações. Então eles começaram a matar e a destruir, mais do que eles foram ordenados, e eles deixaram as ovelhas no poder dos leões, assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres e javalis selvagens. Caíram sobre eles para depredá-las. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e porque a casa das ovelhas foi derrubada. Nem fui depois disto capaz de perceber se eles entraram novamente naquela casa, os pastores igualmente,
e seus associados, entregaram-no a todos os animais selvagens para que os devorassem, cada um deles em sua estação. De acordo com o seu número, foi entregue cada um deles, um com o outro. Foram descritos no livro, como muitos deles, um com o outro, foram destruídos no livro, mas, porém, do que foi ordenado, cada pastor matou e destruiu. Então eu comecei a chorar e fiquei grandemente indignado por causa dos pastores. De igual maneira também vi na visão aquele que escreveu, como ele escreveu, um destruído pelos pastores. Todo dia ele subiu, permaneceu e exibiu cada um dos seus livros para o Yahvé das ovelhas, contendo tudo o que eles haviam feito e tudo que cada um deles tinha feito, e todos que eles haviam entregue à destruição. Ele tomou o livro em suas mãos, veio, selou e depositou. Depois disso, por 12 horas, os pastores negligenciaram as ordens do Yahvé. E eis que 3 das ovelhas separadas chegaram, entraram e começaram construindo tudo que estava caído daquela casa. Mas os javalis selvagens estovaram-na, apesar de que eles não prevaleceram. Novamente eles começaram a construir como antes e levaram aquelas torre que foi chamada a Torre Elevada. E novamente eles começaram a colocar diante da torre uma mesa com todo tipo de pães impuros e sujos sobre ela.